Você já tentou entrar em algo novo? Um relacionamento, um emprego, qualquer coisa. Mas antes mesmo de entrar, você já sentia que algo ia dar errado, que ia doer. De onde vem isso? É sobre isso que eu quero falar hoje. Muitas pessoas acham que um trauma é apenas algo muito grande, né? Como um acidente, uma tragédia, uma violência. Mas na psicanálise o conceito é um pouco mais amplo. Trauma não é apenas o que aconteceu. Trauma é o que aconteceu dentro da pessoa diante daquilo que aconteceu. Em outras palavras, duas pessoas podem viver a mesma situação e ser impactadas de formas completamente diferentes. Isso acontece porque o trauma não é definido pelo que aconteceu, mas pelo que a mente conseguiu ou não conseguiu elaborar naquela experiência. Para a psicanálise, o trauma ocorre quando aquela vivência produz um impacto emocional tão intenso que a pessoa não consegue processá-lo completamente naquele momento que acontece. Aquele acontecimento ultrapassa a capacidade psíquica disponível para compreender aquela situação, para sentir, para elaborar aquilo que está acontecendo. E aí, quando isso acontece, a experiência não é totalmente simbolizada, elaborada. E aí ela permanece ativa no nosso inconsciente e pode continuar produzindo aí os efeitos disso ao longo do tempo. Mesmo que a pessoa não se lembre completamente o que aconteceu e nem associe. A maioria das pessoas não associa o acontecimento de agora com aquilo que aconteceu lá atrás, porque isso está no inconsciente. Então, por exemplo, vamos supor que você tinha um chefe que te humilhava na frente das pessoas. Passou, você mudou de emprego, mas quando você está no emprego novo e o seu chefe te chama para conversar, teu coração já dispara. Já vem uma sensação de tensão intensa para lidar com aquela conversa. Ou você foi traído num relacionamento, aí você começa um relacionamento novo. E aí você começa a vasculhar celular, a ter dúvidas de tudo que a pessoa fala, mesmo não tendo nenhuma prova real de que tem algo acontecendo. Ou um terceiro exemplo, você cresceu num ambiente onde quando você expressava suas emoções, aquilo que você estava sentindo, você era punido ou ridicularizado. Aí toda vez que você está ali num trabalho, você vai expor a sua opinião, algo dentro de você para. E você não consegue falar o que você está sentindo, o que você está pensando ali naquela situação. Então vamos pegar o exemplo do trabalho, né? Você tinha um trabalho que era totalmente tóxico, o seu chefe te humilhava, as pessoas eram ruins, tinha muita pressão, enfim, era um trabalho ruim. Então aquilo doeu, aquilo te impactou e seu psiquismo registrou. O ambiente de trabalho é um lugar ruim. E aí você entra nesse novo emprego, o ambiente é diferente, as pessoas são diferentes, mas uma parte sua já chega com um alerta. Você já chegou se protegendo, já chega esperando a dor, porque foi isso que você aprendeu. Isso não é pessimismo, é o seu psiquismo fazendo o que ele sabe fazer. Prever o futuro com base na vivência do passado. O problema é que ele usa uma amostra de um momento específico que aconteceu com você para generalizar tudo. E aí ele cria uma regra geral para todos os empregos que você passar. Melanie Klein observou que, de forma geral, diante dessas experiências ruins, a nossa mente tende a dividir o mundo em duas categorias: ou é bom ou é mal, ou é seguro ou é perigoso. E aí uma experiência ruim passa a contaminar a percepção do todo. E isso é mais comum do que a gente pode imaginar. No dia a dia tem pessoas vivendo atualmente traumas antigos, sem perceber. Nesse sentido, quando o chefe chama para a pessoa que está vivendo aquilo, faz sentido ficar tenso, é normal, né, tá tenso. Se meu parceiro não me respondeu por um período, é normal desconfiar, né, certo que ele está fazendo alguma coisa, isso não é normal para todo mundo? Isso não é o que todo mundo faz? Porque se tornou algo tão enraizado que não parece algo muito distante da realidade. A pessoa não consegue perceber que a intensidade daquela sensação, daquela reação, por mais que esteja acontecendo no presente, ela não está falando da situação presente. Ela está falando de uma dor antiga.
O gatilho é novo, então aquilo que está acontecendo é novo, mas essa desconfiança, esse medo, esse trauma é antigo. E é por isso que a maioria das pessoas, quando está diante de algo novo, mas que tem algo antigo enraizado, ela tenta sabotar aquele momento. Então, quantas pessoas não sabotam relacionamentos que estão indo bem, mas começa a achar coisinha ali para destruir aquilo que está acontecendo? Quantas oportunidades a gente deixa de experimentar justamente por aquela dor que ainda não foi elaborada? Às vezes, a pessoa recebe um feedback comum no trabalho e sente que está sendo agredida, rejeitada, humilhada, justamente porque ainda não elaborou a situação que já aconteceu com ela antes. E o nosso inconsciente, né, o nosso psiquismo, ele recria situações parecidas com o que a gente já viveu, não com a intenção de nos machucar de novo, mas para nos dar oportunidade para elaborar aquilo que não foi elaborado. Então acontece uma situação nova, uma nova experiência, para que a gente libere tudo aquilo que a gente viveu, para que a gente mude o final, né, daquilo que a gente está vivendo, para assim gravar outra coisa aqui dentro. Então, se eu tive um relacionamento ruim e agora eu tenho um bom, a probabilidade de eu gravar essa nova experiência e aí a partir daí encarar como existem coisas boas aqui é muito grande. Só que o que acontece? Quando ele nos traz essa nova experiência, de forma geral, por a gente ter aquela dor gravada, a gente tenta sabotar aquilo. A gente tenta se afastar, a gente tenta não viver essa experiência porque é arriscado demais. Então, se você reconheceu alguma coisa que foi dita aqui, não é à toa, não é coincidência e não é fraqueza. É um padrão que somente repete, que faz todo sentido por aquilo que você já viveu. E o primeiro movimento aqui não é mudar completamente, porque não é assim que funciona a nossa mente. A gente precisa elaborar tudo isso. Então, o primeiro movimento é reconhecer. Realmente eu faço isso. E pensando aqui na minha história, eu tive de fato um relacionamento que aconteceu isso e isso. Eu tive um emprego que aconteceu isso e isso. Eu tive uma infância que aconteceu isso e isso. Então, o primeiro passo aqui é reconhecer aquilo que você está fazendo hoje com base em algo que pode estar bem escondidinho aí dentro. Reconhecer que aquela voz que diz vai dar errado não é a verdade sobre o mundo. É uma memória tentando proteger você com as ferramentas que ela tem. Você não escolheu aprender isso, mas agora que você vê, você tem algo que você não tinha antes. Quantas decisões você tomou com base nas experiências que você teve anos atrás? Quantas portas você nem chegou a abrir porque você achava que sabia o que ia acontecer a partir dali? Reconhecer isso não resolve tudo, mas é o começo de uma conversa diferente com você mesmo. E é exatamente essa conversa que vale a pena ter. Se esse vídeo fez sentido para você, de se entender, de se aprofundar, de evoluir de dentro para fora, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo sobre autoconhecimento e espiritualidade por aqui. Eu te vejo no próximo. Até lá!